Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai entrar naquele mood de What If, ou em português, e se? Você já pensou o que teria acontecido se o Satoru Gojo tivesse morrido pro Toji? Bom, se você não pensou nisso antes, vamos pensar nisso juntos agora. Eu vou trazer para esse debate então como eu acho que o mundo de Jujutsu Kaisen iria se reorganizar, como eu acho que os players ficariam, pra gente depois imaginar o que poderia acontecer futuramente. Então a gente pode conversar sobre isso depois nos comentários. E no finalzinho do vídeo eu vou dizer quem eu acho que vai se tornar o mais forte desse mundo sem a presença do Gojo. Mas de primeiro momento, então, já vamos partir para esse pressuposto. Hiko Amanai é protegida por Satoru Gojo e pelo Geto por alguns dias. E quando a missão tá prestes a terminar, quando eles vão finalmente entregar ela pro Tengen, apesar daquele sentimento que eles só vão fazer isso se ela realmente quiser, o Gojo é atacado pelas costas por Toji Zenin. Sem aviso prévio, sem nada, sem eles imaginarem, o Toji chega, ataca o Gojo pede pro Geto sair com a Hiko Amanai e até o Mestre Tengen e continuar a missão, que ele vai segurar o Toji ali, que ele vai vencer, afinal ele é o mais forte. Porém, alguns minutos depois, quem surge lá embaixo e já dá um tiro na Hiko logo depois dela dizer que quer viver, que ela não quer se entregar ao Tengen, não quer se fundir a ele, é o Toji Zenin, ou o Toji Fushiguro, como vocês preferirem. Então, o Toji completa a missão dele de mercenário, que era matar ela, e o Geto fica ali, embasbacado com o que tá vendo, perguntando onde tá o Gojo, e o Toji fala que matou ele. O Geto não acredita de primeira, eles têm uma luta rápida, o corpo da Hiko é levado pelo Toji para ele entregar e encerrar a missão dele. Só que a diferença aqui é um Geto derrotado e um Gojo realmente morto. O corpo dele é encontrado, já sem vida e sem nenhum sinal de conseguir ser recuperado. O Toji não falhou nos golpes finais. Bom, a primeira mudança que a gente veria aqui é na figura do Toji vivo. O que o Toji vivo faria? Ele não teria o Megumi para entregar pro Gojo cuidar, já que ele tá vivo, agora ele mesmo vai poder fazer isso. E na minha opinião, o Toji ia simplesmente cuidar do Megumi. Ele ia, no final dos contos, acabar não vendendo ele pro clã Zenin, já que ele odeia o clã. Então, mesmo que ele fosse ganhar uma grana muito grande, ele consegue ganhar uma grana já com os serviços de mercenário dele. Fora que ele ia poder treinar o Megumi pra fazer esse serviço junto com ele também e ganhar ainda mais dinheiro. E futuramente, quem sabe, o Megumi poderia se tornar o novo líder do clã Zenin e mudar as regras do jogo, fazer o que bem entendesse. Então, seria nesse mood que o Toji iria ensinar o filho dele a lutar. Se tornar alguém forte pra fazer simplesmente o que quiser, sem pensar muito nas consequências ou se alguém vai conseguir parar ele ou não. Se ele for forte o suficiente, ele vai conseguir seguir em frente. Se não, alguém mais forte vai chegar e vai derrotar ele. Era simplesmente o mood do Toji, o jeito dele de viver. No outro lado da história, pra mim, o Geto ia continuar basicamente o mesmo caminho que ele continuou no canon. Então ele ia ter a seita dele, ele ia ter continuar o plano dele de matar os não feiticeiros, e agora ele não ia ter o Satoru Gojo pra impedir ele. Então ele poderia planejar isso até com mais calma e cautela e se fortalecer. E o primeiro ponto pra mim que ia fazer ele se fortalecer seria recrutar Yuta Okkotsu pra causa dele. Então, na minha opinião, o Geto iria atrás do Yuta. O Yuta, obviamente, não ia compadecer muito com aquilo, até um momento que o Geto ia explicar pro Yuta o seguinte, que a Rika não foi quem amaldiçoou o Yuta mas sim o contrário. O amor do Yuta era tão grande por ela que ele acabou amaldiçoando ela no momento da morte, prendendo ela ali com ele nessa forma de maldição, né? Onde ela vira a Rika, apelidada de a rainha das maldições. Desse modo, o Yuta ia se sentir meio culpado por não ter conseguido utilizar a energia amaldiçoada da forma certa, a amaldiçoada menina que amava ele, que ele amava quando criança, e iria acabar se compadecendo com o plano do Geto. Mas em dado momento o Geto ia ver que o Yuta é uma instabilidade ali e iria só absorver a Rika e descartar o Yuta, que não seria salvo por ninguém, já que o Gojo não existe e que também um alto escalão ali do mundo dos feiticeiros Jujutsu viam ele mais como um inimigo, como uma ameaça em potencial do que um aliado. Então a gente teria já um player a menos. Yuta Okkotsu morre cedo aqui e perde sua maldição pro Geto, fortalecendo ainda mais ele. Com a maldição com ele, o Kenjaku também se veria num beco sem saída. Ele ia ter que esperar e armar o plano dele para primeiramente
o Geto ser derrotado e aí ele pegar o corpo do Geto, porque o Geto nesse momento estaria muito forte, com várias maldições absorvidas, além de ter absorvido a própria Rika. Então o Kenjaku aqui ficaria de plano de fundo e iria só armar um plano para juntar suas maldições ali, o Jugo, o Mahito, o Hanami, para trabalharem com o Geto primeiramente, mas já pensando em algum momento trair ele, já que o mundo do Geto ele não quer maldições, né? Então ia se contradizer com esses personagens em dado momento. Outro ponto e outra vertente, né, outra coluna desse mundo que teria problemas para se manter também, seria a própria escola, né? Sem o Gojo para recrutar novos alunos e também ser um professor ali e também fazer as missões mais difíceis, mantendo uma taxa de mortalidade baixa na escola. Provavelmente quem teria que tomar as rédeas e voltar para esse mundo Jujutsu um pouco mais cedo para ser um novo mentor seria o Nanami, que é uma pessoa mais centrada, mais séria e que encara tudo aquilo como um trabalho. Sendo assim, nesse universo reimaginado, para mim o Nanami ele seria o grande mentor de alunos como o Hakari e como a Aoi todo. Então ele treinaria eles com essa mentalidade de encarar aquilo como um trabalho de alto risco, uma mentalidade mais séria, tirando um pouco da delinquência desses alunos e deixando eles mais centrados, tornando eles a base dessa nova escola que juntaria Tóquio e Kyoto em um lugar só, para dividir as missões sempre em grupos grandes, evitando que muitas pessoas morram nesse processo, evitando muitas baixas, já que o Nanami já tinha encarado isso no passado, né? Perder companheiros, amigos, inclusive, né, os seus veteranos ali, como o Satoru Gojo e o Geto indo por um caminho completamente obscuro e sendo, inclusive, o maior inimigo atualmente desse mundo de Jujutsu Kaisen. Então, para mim, a escola ia seguir esse caminho até ter uma guerra travada contra o Geto e sem saber que o Kenjaku estaria ali por trás dos panos também, fazendo seus planos de Kenjaku. Algumas personagens imagino que seguiriam o mesmo caminho, então imagino que a Nobara ia entrar para a escola, ia também aprender e ter todos esses alunos aí como contemporâneos dela, enquanto uma personagem eu acho que iria para um outro caminho, que seria a Maki. A Maki Zenin, na minha opinião, quando ela saísse do clã Zenin, em vez dela ir buscar a escola Jujutsu para trilhar o seu próprio caminho, ela iria atrás dos desertores do clã Zenin, Toji Fushiguro e Megumi Fushiguro. Indo atrás deles, ela poderia treinar com o Toji e com o Megumi, já que ela tem a mesma restrição celestial do Toji. Assim, ela poderia até acelerar o processo de ficar mais forte, de atingir o seu potencial máximo um pouco antes do que ela atingiu no canônico. E o Megumi também tendo já treinamentos fortes com o pai, saindo em missões difíceis de mercenário junto com o Toji e com a Maki, iria conseguir mais sombras mais cedo, até em dado momento ele se sentir pronto para utilizar todas as suas sombras, combinações e poderes para conseguir finalmente derrotar o General Marrogara. E na minha opinião, nesse meio tempo, inclusive, ele vai conseguir isso, coisa que ele não conseguiu na obra canônica. Então, a gente tem ainda que falar sobre o protagonista da nossa história, que aqui pra mim acabaria tendo um fim bem trágico, que é o Itadori. Bom, o Itadori é na verdade o plano B do Kenjaku, mas aqui o Kenjaku não precisa muito do plano B. O Satoru Gojo não existe mais, e você ter uma peça como o Sukuna em campo pode trazer mais malefícios aqui do que benefícios. Então ele não vai precisar ficar alimentando o Itadori e mexendo os pauzinhos pra volta do Sukuna caso seja necessário. E nem o Sukuna vai ter como fazer o plano dele dar certo dessa forma. Então, assim que o Itadori comer o primeiro dedo, ele não vai encontrar o Megumi, porque o Megumi nunca foi pra escola de Tóquio, e não vai ter o Satoru Gojo também pra proteger ele. No lugar disso, ele vai encontrar alunos mais normais que vão só reportar pro alto escalão que um menino qualquer comeu um dedo do Sukuna, mas tá com ele sob controle por enquanto. Então, o aviso vai ser dado. Ele precisa ser neutralizado. Ele vai se tornar uma ameaça futuramente caso o Sukuna pegue o corpo dele. Muitas pessoas vão morrer nesse processo. Então é melhor eliminar isso do campo agora do que deixar algo futuramente acontecer. Então
é isso que vai acontecer. Nanami, Hakari, Aoi todo, todos eles vão ser ordenados a executar Itadori Yuji. E isso vai ser feito. Eles vão pegar o Itadori, vão ter uma luta rápida com o Sukuna pegando o corpo do Itadori, mas é só um dedo. Então eles vão conseguir derrotar ele e levá-lo para ser executado. Itadori Yuji também, assim como Yuta Okkotsu, é executado nesse mundo. E nenhum dos possíveis principais personagens desse mundo vão estar vivos para dar continuidade a essa história. O mundo vai ficar muito mais sombrio, muito mais difícil, sem Satoru Gojo equilibrando ele, pegando as missões de alto risco e abaixando a taxa de mortalidade. Muita gente já morreu ali. Muita gente já sofreu e eles não podem simplesmente arriscar assim. Eles não têm o Gojo para caso a coisa saia do controle para ele salvar o dia. Então aqui é o trabalho em equipe, é o esforço para conter danos ao máximo. E isso faz com que pessoas como Yuta e Itadori sejam um risco muito grande para eles poderem comprar isso como futuros aliados. E assim o tabuleiro ia estar bem dividido. Eu imagino que o acidente de Shibuya ia acontecer, mas com o Geto atacando, o Geto tentando ao máximo o maior número de pessoas possíveis. E a escola Jujutsu ali tentando derrotá-lo. A gente teria provavelmente uma luta do Geto contra o Hakari, o Nanami ou o Aoi todo ali de suporte. E eu imagino que eles conseguiriam vencer o Geto nessa luta, mas dando a brecha perfeita para o Kenjaku depois pegar o corpo e fazer o plano dele do jogo do abate. E nesse meio tempo, o clã Zenin teria sido derrotado também por Megumi, Toji e Maki, com a Maki atingindo o potencial máximo dela e ficando no nível próximo do seu mestre Toji, enquanto o Megumi teria o Marrogara subjugado e se tornando potencialmente o personagem mais forte da obra. Na minha opinião, então o Megumi teria finalmente o espaço dele de brilhar e a escola, sem ter muita alternativa, iria contatar o novo líder do clã Zenin para ajudar a eliminar a ameaça atual, que é Kenjaku no corpo de Geto, com a Rika e todas as maldições que o Geto tinha, além das maldições que sobrariam pós-incidente de Shibuya. Nesse cenário aqui, por exemplo, o Jugo e a Hanami talvez nem teriam morrido. Talvez só o Mahito teria morrido para alguém da escola, ou nem isso também. Então, esses personagens se juntariam para a gente ter um jogo do abate de uma forma totalmente diferente acontecendo, e Megumi sendo talvez o protagonista, o principal personagem alvo ali para conseguir salvar as coisas, sendo o novo líder do clã Zenin e tendo subjugado todas as 10 sombras. Deixa aí nos comentários se você acha que a história seguiria por esse caminho, o que vocês acham que aconteceria a partir disso, e se vocês concordam ou discordam do que foi dito aqui. Mas é sempre interessante ter esse si na mente. Muita coisa ia ter mudado e o universo seria totalmente diferente. O anime seria uma obra completamente diferente. Alguns personagens poderiam ser até bem melhor utilizados, como o próprio Megumi, o Toji, até a própria Nobara poderia ter uma chance, uma oportunidade de se desenvolver e ficar mais forte mais cedo na obra. Mas é isso, pense em se inscrever, dar um like, valeu, falou e até mais.